Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional está votando neste momento o acordo de salvaguardas da base de Alcântara. Acaba de sair o resultado, vamos acompanhar ali. 27 parlamentares votaram, 21 favoravelmente, 6 parlamentares contrários. Aconteceu algo interessante aqui em relação a essa votação, que é o seguinte: partidos de oposição, partidos de esquerda votaram com o governo. PT e PSOL votaram contra, os 6 votos pertencem a PT e PSOL, e o PDT, PSB e o PCdoB, principalmente, votaram com o governo, ou seja, votaram pela aprovação do acordo celebrado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro com o governo norte-americano, com um acordo de salvaguardas que busca garantir o uso da base de Alcântara para lançamento de satélites, mas estabelece algumas restrições para garantir que a tecnologia desenvolvida pelos americanos não se torne de conhecimento de outros países, alvo de espionagem. Então, a restrição de brasileiros na base de Alcântara vai ficar restrita, né? O trânsito de brasileiros na base de Alcântara fica restrita por conta desse acordo, que precisa ainda ser aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados e pelo plenário do Senado para ser, digamos assim, ratificado pelo Congresso Nacional. Vamos conversar com o relator dessa matéria, que é o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, estado onde fica a base de Alcântara, que fez um voto no sentido de aprovar e rejeitou algumas das sugestões feitas pela oposição, que buscava criar cláusulas interpretativas que tornassem ainda mais restrito, digamos assim, o uso da base pelos americanos. Como foi? Gostaria que o senhor resumisse seu voto, que teve, parabenizando pela aprovação, 21 votos favoráveis e apenas 6 contrários, contando inclusive com votos da oposição. Exatamente. Alguns partidos que são oposição ao presidente Jair Bolsonaro votaram a favor, como é o caso do PSB, o PDT e também o PCdoB. Votaram a favor, graças à importância que esse acordo tem para o Brasil, tem para o Maranhão. É um acordo que visa permitir que a base de Alcântara se viabilize, porque a base de Alcântara só se viabilizará se nós tivermos esse acordo convalidado pelo Congresso Nacional. E esse é o nosso papel, convalidar o acordo firmado entre 2 presidentes, o presidente dos Estados Unidos, Trump, e o presidente do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro. Esse acordo não fere soberania, muito pelo contrário, nós vamos passar com esse acordo até soberania na área da engenharia e da indústria espacial. Portanto, ele é muito bom, é um acordo que, sem dúvida nenhuma, merecia já ter sido aprovado. Nós temos um investimento de mais de R$1 bilhão em Alcântara, na base de Alcântara, e para que a população sinta o resultado disso, desse investimento que nós fizemos, é necessário que se viabilize esse acordo, se viabilize a base de Alcântara através desse acordo, porque todos os componentes que estão contidos nos foguetes, quase todos, melhor dizendo, 80% pelo menos, são patentes americanas. E esse acordo visa apenas resguardar essa patente para que ela não seja pirateada. Perfeito. Muitíssimo obrigado, deputado Hildo Rocha, repito, do MDB do Maranhão, estado onde fica a base de Alcântara, e cujo governador, Flávio Dino, do PCdoB, foi favorável a esse acordo, e aí isso acabou sendo responsável por essa, digamos assim, mudança no comportamento da oposição, que tem votado unido. Mas a gente está aqui com o líder do PT aqui no âmbito da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o deputado Arlindo Quinalha, que é do PT de São Paulo, e que foi a principal voz aqui de crítica em relação a esse acordo nesses termos. O senhor, inclusive, disse em vários momentos na sua fala que é favorável ao acordo de salvaguardas, é favorável ao uso, à exploração da base, mas em condições, digamos assim, mais altivas, mais soberanas, não é isso que o senhor disse? Exatamente, o que nos colocou contra este acordo que foi assinado. Primeiro, é papel da Câmara dos Deputados, foi consultado a primeira vez pelo presidente Ulisses Guimarães, e da última vez foi o relator, o então deputado Aloysio Nunes Ferreira, que virou depois chanceler brasileiro, onde é possível você colocar cláusulas interpretativas. Ou seja, nós não podemos concordar com a proibição, o verdadeiro veto, e o Brasil assinou junto,
do Brasil não poder usar o dinheiro arrecadado com os lançamentos feitos na base de Alcântara para desenvolver aquilo que se chama veículo lançador, é o que coloca um satélite no espaço. Nós não podemos concordar que eles tenham usado, digamos, num acordo de salvaguarda tecnológica, os Estados Unidos proteger a tecnologia deles, nós entendemos. O que eles não podem, e o Brasil não pode aceitar, na minha opinião, é que, por exemplo, só podem usar a base de Alcântara os países que estão num acordo, que é de cavalheiros, que compõe o chamado MTCR. O MTCR não tem nada a ver com proteção da tecnologia americana. Esse acordo diz respeito a um objetivo do qual nós compartilhamos, o Brasil sempre demonstrou ser favorável, que é de impedir o uso, digamos, de foguetes para serem mísseis transcontinentais, para transportar mísseis, sejam eles intercontinentais ou qualquer equipamento que tenha capacidade de destruição, às vezes até em massa. Por quê? Vamos pegar a China, por exemplo. A China, ela não faz parte desse grupo de 35, 36 países do MTCR. Bom, o Brasil não pode fazer um acordo soberano com a China? E aí tem um outro elemento. Neste acordo acabaram impondo, lamentavelmente, que este acordo assinado entre Brasil e Estados Unidos vai ser, digamos, cogente, ou seja, ele é imperativo para qualquer outro acordo que o Brasil for assinar. Nós temos que pegar esse acordo, colocar debaixo do braço, falar, está aqui Brasil e Estados Unidos, nós queremos fazer igual. Não, mas a China pode não aceitar, a Rússia pode não aceitar, a França pode não aceitar. Então isso fere a soberania. E na prática, na nossa opinião, isso acaba impedindo o próprio desenvolvimento que o Brasil busca, e nós somos aí sim favoráveis. Para dar um exemplo e finalizo, eu conversei com 5 consultores da Câmara. Nenhum deles conseguiu argumentar e, portanto, se posicionaram contrariamente a esse acordo que, lamentavelmente, foi aprovado aqui nessa comissão hoje. Perfeito, muitíssimo obrigado, deputado Arlindo Quinalha, como já disse, líder do Partido dos Trabalhadores aqui na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, principal voz hoje contrária e um dos 6 votos contrários. Mas eu convidei também, muito rapidamente, porque tem compromisso, o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o deputado Eduardo Bolsonaro, que obviamente comemora essa votação. E eu gostaria que o senhor comentasse esse aspecto peculiar, que é o fato da oposição estar rachada nesse momento e o acordo do governo que o seu pai comanda ter tido voto favorável do PCdoB, do PSB e do PDT. O voto do PCdoB da deputada Perpétua veio em boa hora sim, né? Ela sabe, o colega de partido dela é o governador do Maranhão, governador Flávio Dino, e é óbvio, né? Óbvio que o governador vai querer a base de Alcântara em seu território. Então, isso aí justifica o voto da deputada. Outros deputados aqui estavam de uma maneira até estranha, né? Protelando, procrastinando, atrasando um pouco as votações, mas acabaram votando favorável. Isso aí prova que o projeto, em suma, ele é bom. Primeiro, ele é bom para o Maranhão, ele é bom para o desenvolvimento da região, ele é bom para os cofres públicos, ele é bom para a tecnologia nacional, ele é bom para os quilombolas. Citei como exemplo aqui a base de Kourou, na Guiana Francesa, que tem a maior renda per capita de toda a América Latina. Nós temos agora a possibilidade, o projeto vai adiante, né? Deve ser analisado em plenário, talvez em outras comissões, mas já temos a possibilidade de levar para Alcântara, para o nosso Nordeste, uma das melhores rendas per capita do país, talvez da América Latina. Olha que coisa boa. Ninguém aqui está querendo privilegiar os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm acordos similares com a Rússia, com a China, e eles só querem apenas resguardar o seu segredo tecnológico. Então é um projeto muito simples. Alguns erros cometidos no acordo analisado em 2001 já foram sanados. Não existe qualquer risco para a soberania nacional. A soberania nacional corre risco, sim, se nós não aprovarmos esses acordos e continuarmos na dependência de outros países
para lançar os nossos satélites. Agora, esses partidos da oposição que votaram com o governo tentaram incluir no relatório do deputado Hildo Rocha cláusulas interpretativas que deixassem mais claros alguns pontos que eles entendem que podem sim ferir a soberania nacional. Isso não foi aceito pelo relator, o relatório aprovado aqui não levou isso em consideração, mas a questão pode ser destacada em plenário e aí há uma possibilidade de negociação nesses termos para garantir a aprovação e não, como o senhor mesmo mencionou, não reviver aquele trauma de 19 anos atrás, onde havia uma maioria, mas por muito pouco não se conseguiu a aprovação? Primeiro tem que deixar bem claro que quando o Congresso Nacional analisa um acordo internacional, a gente não tem poder para modificar, para emendar ou para alterar esse tratado. Nós temos apenas que aprová-lo ou rejeitá-lo. É óbvio que a oposição ela vai tentar de toda maneira colocar recursos para tentar atrasar a votação desse projeto. Estão fazendo o papel deles. Quem ganha a eleição governa, quem perde a eleição faz oposição. Eu sou muito atento aos deputados de oposição aqui, citei a deputada Perpétua, a deputada Arlindo Chinaglia, que contribuem muito para o debate, mas eu acredito que a questão ela já está mais do que discutida e muito clara. Eu acho que estamos maduros para a votação. Eu acredito que não vamos repetir aquilo ocorrido no início dos anos 2000, quando a matéria foi rejeitada aqui no plenário. Essa matéria, o Acordo de Salvaguardas Tecnológicos, ele vai chegar em plenário agora muito distensionado. Prova disso foi a própria oposição votando favorável aqui na CREDEM. Ajustes, uma coisa ou outra, sim, cabe uma interpretação, definir, colocar em texto uma interpretação sobre alguns pontos do acordo, mas eu acredito que isso aí não vai ser óbvio para a sua aprovação. Vamos sentar, vamos conversar, mas também não é conversar demorando 20 anos, como a gente fez desde a recusa do acordo tratado em 2001 para agora. Perfeito. Não posso perder a oportunidade de perguntá-lo sobre a indicação para a embaixada americana, em razão e principalmente da declaração feita ontem pelo presidente Jair Bolsonaro. A declaração dele foi um tom jocoso. Eu coloquei nas minhas redes sociais a declaração do presidente Jair Bolsonaro. O que colocou ali é uma parte da imprensa, que tenta fazer um terceiro turno das eleições, tentar prejudicar o presidente através de uma interpretação totalmente contrária. Jair Bolsonaro ele não conversou comigo sobre qualquer eventual possibilidade de talvez recusa. Isso aí nunca existiu, tanto que hoje os jornais estão reafirmando uma nova declaração dele, onde ele coloca taxativamente que está mantida a minha indicação. Cabe aos senadores aprová-la ou rejeitá-la. Eu estou confiante, estou esperançoso, mas depende do Senado Federal nesse momento, já que o presidente fez a indicação. Fui aprovado no Agriman também pela parte dos Estados Unidos. Eles não enxergam problema nenhum nessa minha indicação. A súmula vinculante do STF é bem clara, não existe a possibilidade de nepotismo. O ministro do STF, Lewandowski, rejeitou um pedido do Cidadania para que fosse barrada a minha indicação. Então está tudo de acordo com a lei. Agora sim, existe julgamento político. Eu posso ser aprovado ou rejeitado no Senado Federal. Eu acredito que a sabatina vai ser um bom momento para eu provar que eu estou preparado para esse cargo e as possibilidades que o Brasil tem de estreitar essas relações com os Estados Unidos após anos do Brasil virando as costas para o governo norte-americano, principalmente durante o período dos governos do PT. Muito obrigado mais uma vez, deputado Eduardo Bolsonaro, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e indicado, já ainda não oficialmente, mas prestes a ser oficializado, segundo ele nos conta agora, como indicado para ocupar a missão diplomática do Brasil em Washington, sem sombra de dúvidas, a mais importante ao lado da representação em Pequim, representação diplomática que o Brasil detém atualmente. Você acompanha então um rápido resumo aqui para você, a aprovação na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Acordo de Salvaguardas entre Brasil e Estados Unidos para cessão da base de Alcântara, que fica no Maranhão, que é o melhor lugar do mundo para lançamento de satélites, lançamento de veículos lançadores de satélites. A sua localização é extremamente privilegiada, o que dá à localidade, gera em torno da localidade um enorme interesse geopolítico. Já houve uma tentativa no ano 2000 de fazer um acordo nos mesmos termos que foi rejeitado pelo Congresso Nacional e, segundo os relatos de vários parlamentares, alguns dos itens naquele acordo do ano 2000, celebrado pelo governo Fernando Henrique Cardoso, que geraram resistência no plenário, foram retirados e isso dá mais confiança aos atuais patrocinadores dessa ideia de que ela seja, enfim, aprovada pela Câmara dos Deputados, que
que é o próximo passo, e depois também pelo Senado Federal. Qualquer momento, mais informações aqui da Câmara dos Deputados, ao vivo, e por isso eu te convido mais uma vez a se inscrever no canal da Câmara dos Deputados, apertar o sininho para receber as notificações das nossas lives, mas também material gravado que a gente traz a todo momento com os principais atores políticos, sejam eles parlamentares ou representantes da sociedade civil que vêm aqui para dialogar com os representantes do povo. Até mais! Ok, encerrou. Eu tô